Boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. Eh, Hoje nós estamos terminando nossa estudo das 4 mensagens explicativas de Zacarias, em capítulos 7 e 8, né? A primeira parte do livro, a gente tratou as 8 visões noturnas e simbólicas de Zacarias, em capítulos 1 a 6, né? Agora, hoje, vamos terminar as 4 mensagens como as respostas do Senhor, né? Em capítulos 7 e 8, capítulos 7 e 8, né? E justamente esta mensagem é uma mensagem de júbilo, capítulo 8, versículos 18 a 23, né? E a semana que vem, domingo que vem, vamos começar nosso estudo dos 2 oráculos reveladores nos últimos capítulos do livro, que engloba realmente bastante capítulos 9 a 14, tá? Então, vamos terminar a segunda parte do livro hoje e começar a terceira e última parte do livro domingo que vem, tá? Hoje, estou intitulando esta mensagem: tenha ânimo, irmão. Com Deus nada é impossível. Tenha ânimo, irmão. Com Deus nada é impossível. E a gente está tratando a questão de jejum e a 4ª mensagem como resposta a esta questão, né? E esta, como a gente vai ver, a resposta nesta 4ª mensagem realmente fala especificamente, se refere especificamente à pergunta da delegação de judeus em capítulo 7, versículo 3, tá? O menino, viajando de avião para visitar seus avós, estava sentado ao lado de um homem que, por acaso, era professor de seminário. O garoto estava lendo um jornal da escola dominical e o professor achou que se divertiria com o menino um pouco, falando: jovem, disse o professor, se você puder me dizer algo que Deus pode fazer, eu lhe darei uma maçã grande e brilhante. O garoto pensou por um momento e depois respondeu: Senhor, se o Senhor pudesse me dizer algo que Deus não pode fazer, eu lhe darei um barril inteiro de maçãs, né? A.W. Tozer disse uma vez: Deus está procurando por pessoas através de quem Ele pode fazer o impossível. Que pena que nós planejamos somente as coisas que podemos fazer sozinhos, né? E o grande missionário inglês Hudson Taylor disse: descobri que há 3 estágios em toda grande obra de Deus. Primeiro, é impossível. Depois, é difícil. Depois, é feito, né? Então, vamos para o nosso texto, né? Zacarias 18, versículos 18 a 23. Eu vou abrir aqui. Zacarias 8, 18 a 23. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, o do 5º, o do 7º e o do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto,
amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosos virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: Queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Oremos. Pai, nós estamos terminando a segunda parte do nosso livro de Zacarias e estamos terminando, digamos, esse trecho, esta parte com chave de ouro, com esperança, com promessas, Pai, e com a promessa, uma visão de um futuro glorioso, Pai. E, Pai, sabendo disso, nós queremos avaliar nossas vidas no presente, avaliar nosso compromisso, avaliar nossa esperança e reagir a estas promessas como deveríamos. Então, Pai, abençoe nosso estudo hoje. Me use, Pai, como tua porta-voz. Use a tua palavra. Deixe essa palavra mexer em cada vida, cada ouvinte. Esse é o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, tenha ânimo, irmão. Com Deus nada é impossível. Nossa passagem esta passagem agora, né, que estamos estudando, versículos 18 a 23, de capítulo 8, trata de transformações. Transformações, por exemplo, de jejuns em festas, num Deus rejeitado, num Deus procurado, e inimigos de Cristo em evangelistas, né? Jejuns em festas, um Deus rejeitado, num Deus procurado, inimigos de Cristo em evangelistas, né? Então, nesta primeira transformação, a gente vai ver agora, em versículos 18 e 19, jejuns transformados em festas de júbilo, né? Versículo 18, de novo. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. O jejum do 4º mês, o do 5º, o do 7º, o do 10º e o do 10º, aliás, serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Como no trecho anterior, versículos 1 a 17, semana passada, havia 3 divisões de acordo com a frase Assim diz o Senhor dos Exércitos. E nossa passagem aqui será dividida da mesma forma, baseada no uso dessa frase, em versículos 18 a 19, primeira parte, segunda parte, versículos 20 a 22, e a terceira parte, um versículo só, versículo 23. Então, agora a frase o jejum do 4º mês, o do 5º, o do 7º e o do 10º, né? Significa os 4 jejuns, que a gente já falou sobre isso em capítulo 7, né? Os 4 jejuns que os judeus guardavam durante seu exílio na Babilônia para lamentar sua infidelidade ao Senhor e o resultado disso, né? O cativeiro, né? Na realidade, em versículo 19, trata a resposta específica para
a pergunta feita pela delegação dos judeus de Betel em capítulo 7, versículos 2 e 3, e que gerou as outras 3 respostas em capítulo 7 e 8 até nossa passagem atual, né? Porém, os judeus de Betel que chegaram perguntando sobre a relevância dos jejuns em Zacarias 7, 2 e 3, só questionaram um dos 4 jejuns. Nos lembrando, né, em capítulo 7, versículos 2 e 3, ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então, apesar da pergunta deles tratar somente o jejum do 5º mês, a primeira resposta divina de 4 mencionou o jejum do 7º mês também, em versículos 4 e 5. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Então, a resposta de Deus, que era uma pergunta na realidade, levantou mais um jejum no 7º mês, né? E como eu mencionei no sermão sobre essa passagem, naquela época havia mais 2 jejuns incluídos nesses jejuns comemorativos para serem observados durante o cativeiro. O do 4º mês e do 10º mês também, e todos esses são mencionados em versículo 19, né? De novo, no 4º mês era lembrado em jejum o dia em que o inimigo penetrou os muros de Jerusalém. No 5º mês era lembrado a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, que incluiu o incêndio do templo. Então, por isso, os estudiosos acham que os judeus mencionaram, de Betel mencionaram somente este jejum por ser o jejum mais importante, mas também, ao mesmo tempo, o jejum representativo da série de jejuns comemorativos, né? No 7º mês era lembrado a morte de Gedalias, o governador israelita nomeado por Nabucodonosor, depois da queda de Jerusalém em 586 a.C. E no 10º mês era lembrado por jejum o cerco a Jerusalém, que foi iniciado em 588 a.C. por Nabucodonosor, né? Então, mas Deus responde a pergunta da delegação de judeus de Betel, de capítulo 7, versículo 3, por completo, nesta 4ª resposta, enfatizando que a época chegou de ter júbilo em vez de prantos, né? Porque a frase serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes, no versículo 19, né? Isso, na realidade, completa a resposta à pergunta da delegação de judeus, em capítulo 7, versículos 2 e 3, que a gente leu, né? Ao curto prazo, na época das profecias de Zacarias, não havia a necessidade de mais jejuns, porque os exilados estavam voltando para sua terra e o templo estava sendo construído, né? Então, por que lamentar, né?
as coisas mudaram, né? Aliás, sob os reis Ciro e Dário, o cativeiro tinha acabado e por isso era tempo de festa, né? Porém, é claro que, de acordo com a manobra profética chamada o desafio da paisagem montanhosa, né? Eu sempre ilustro esse desafio assim, né? Você está vendo uma mão, né? Mais ou menos. Agora, mas dependendo do seu ângulo, da sua perspectiva, você agora está vendo duas mãos, né? E a mesma coisa acontece quando a gente fica num vale embaixo de uma montanha. A gente não vê, a gente vê a montanha à nossa frente, mas a gente começando a subir a montanha, a gente acaba percebendo que tem outras montanhas por trás daquela montanha, né, que estava tapando a vista delas, né? E da mesma forma, o cumprimento imediato de uma profecia não significa que não haverá um cumprimento mais tarde, uma outra montanha lá na frente, né? Então, de acordo com esta manobra profética, os motivos de júbilo eram também algo de longo prazo, cujo cumprimento seria no final dos tempos, durante o reino milenar do Messias, né? E se pode dizer, por causa dessas promessas, dessa promessa milenar, sem falar nas outras promessas, em versículos 20 a 23, que a gente vai ver, a gente já leu, né, mas a gente vai ver mais em mais detalhe, que também havia motivo de júbilo para os judeus daquela época atual de Zacarias, né? Porém, o conteúdo desta mensagem, no contexto das outras três mensagens e o contexto imediato da passagem que estamos estudando, né, deixam claro que há um cumprimento da quarta mensagem ainda por vir, né? Não foi cumprida totalmente a profecia de versículo 19, nem de versículos 20 a 23 ainda, né? Em 1998, eu liderei um projeto missionário de universitários brasileiros para Cabo Verde, no litoral da África, né? Uma nação de 10 ilhas, que fica afastado de Senegal, no Oceano Atlântico. E eu não sei como esse país ganhou esse nome, porque o nome apropriado seria Cabo Marrom. E por quê? Porque só chove cada 4 em 4 anos, no máximo, nesse país. E eu não sei de vocês, mas eu gosto de sol e dias ensolarados, né? Eu adoro. Quando chove, eu fico contando as horas ou dias até o sol aparecer de novo. Porém, porque eu não gosto do sol? Você pode perguntar, por que eu não gosto? Quem não gosta do sol, né? E por que eu gosto tanto do sol? Eu gosto do sol porque ele ilumina tudo fica mais bonito, vibrante, colorido, né? Porém, um país onde nunca chove, mais um dia de sol não revela uma paisagem bonita. Revela sequidão, um deserto, cores monótonas, etc. Aliás, apesar de não gostar, precisamos de dias escurecidos por nuvens pretas, deprimentes e carregadas de chuva, né? Imagine na sua mente uma terra sem chuva, sem dias assim, né? E os judeus de Betel se sentiam assim em relação à guarda dos 4 jejuns, que
lamentavam a queda de Jerusalém. Eles queriam sol, entre aspas, né? E Deus o prometeu. Salmo 30, versículo 5, capítulo 30, versículo 5, fala: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. E agora a famosa frase, a famosa ditado, né? O famoso ditado: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, da mesma forma, vamos aplicar esses versículos. Da mesma forma, um dia, né, todo filho dele, de Deus, sairá da tempestade desta vida terrena para uma eternidade na presença ensolarada de Deus. Por exemplo, Apocalipse 21, 23 fala: a cidade não precisa do sol, se referindo à Nova Jerusalém. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. E depois, indo para o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 5, então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Com certeza, a passagem celestial será linda por toda a eternidade, a luz resplandecente da glória de Deus, independentemente dos problemas que você ou eu estejamos enfrentando neste momento. Então pense nisso, irmão, porque com Deus nada é impossível. Nada é impossível. A próxima passagem, versículo 20 a 22, trata da transformação de um Deus rejeitado num Deus procurado. Né? O Deus rejeitado transformado num Deus procurado. Né? Vai ser interessante naquele dia. Versículo 20: assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e moradores de muitas cidades. Então, de novo, o segundo uso da frase, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui indica a segunda parte da nossa passagem, a segunda divisão, né? E continuando, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Segundo John MacArthur, na glória do milênio, Israel restaurado será instrumento de bênção para todo o mundo. Isaías fala sobre isso em capítulo 2, versículos 2 a 4. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Lindo, né? Mas, ao meu entender, é óbvio que Isaías profetizava a respeito do milênio.
Não há outra explicação se utilizar, como eu utilizo, uma hermenêutica literal que dá o benefício da dúvida à literalidade de um texto, fora, claro, é claro, de uma dica no próprio texto da necessidade de interpretá-la alegórica ou simbolicamente, né? Mas para mim, tanto Isaías 2 quanto Zacarias 8, versículos 20 a 22, aqui pedem uma interpretação ao pé da letra mesmo, né? E Deus prometeu que um dia os gentios o buscariam em Jerusalém. Portanto, prometeu, vai acontecer. Quando o pastor, se não me engano, escocês G. Campbell Morgan era jovem, ele visitava duas senhoras idosas e cegas a cada semana para ler a Bíblia para elas. Quando ele leu Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, ele disse, não é uma promessa maravilhosa, senhoras? Uma das senhoras respondeu rapidamente, jovem, isso não é uma promessa, é um fato. Aliás, todas as promessas de Deus são fato. Você concorda? Você concorda mesmo? Diante da secularização cada vez mais nítida da sociedade, você realmente acredita que um dia até nações inteiras, nações poderosas, nações ímpias irão buscar o Senhor lá em Jerusalém? Já aconteceu isso? Ainda não? Mas Deus prometeu que acontecesse? Sim. Então, prometeu, vai acontecer. Quando? Na segunda vinda do Messias, Jesus, quando ele estabelece seu reino de 1000 anos aqui na Terra. No final, ele e, portanto, a gente em Cristo, né, ganha no final. Pode estar chovendo agora, podemos estar no meio de uma noite escura, deprimente aqui e agora, mas como já mencionei, citando Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E sabendo que fazemos parte do time vencedor do Senhor, vamos então remir o tempo hoje, porque os dias são maus, né? Efésios 5:16, né? Porque a pior coisa, humanamente falando, que poderia acontecer conosco é morrer. Mas até a morte é lucro, segundo Filipenses 21, né? Então, mãos às armas, irmãos. A arma sendo a espada do Espírito, a palavra de Deus, o Evangelho. Aliás, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Em nome de Jesus. Façamos isso, irmãos. Façamos isso. Com Deus nada é possível. Tenha ânimo, irmão. Com Deus nada é impossível. Agora a próxima e última passagem, que é somente um versículo 23, trata da transformação dos inimigos de Jesus em evangelistas, a transformação de judeus em evangelistas. E na passagem anterior vimos as nações buscando o Senhor na Terra Santa. No versículo 23 veremos como esses gentios chegarão lá, né? Porque os inimigos de Jesus serão transformados em evangelistas. Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias 10 homens de todas as línguas das nações pegarão, sim,
pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Agora, o terceiro uso da frase assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui indica né, realmente a terceira e última parte da nossa passagem. Né? E eu entendo o cumprimento de versículo 23 acontecer em Apocalipse capítulo 7, e eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Apocalipse 7. Vamos estar lendo um trecho um pouquinho comprido, né? Apocalipse capítulo 7, versículos 2 a 8. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem na terra, nem no mar, nem nas árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulun, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12.000. Bom, entendemos que esses 144.000 judeus completados vão assumir seu chamado de Gênesis 12:3, onde Deus fala para Abraão: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra, né? E abençoarão muitas pessoas. Os judeus completados vão assumir esse chamado de Gênesis 12:3, nessa época de Apocalipse 7, né? E abençoarão muitas pessoas de todas as nações durante a grande tribulação. Como? Por evangelizá-las. Onde o texto diz isso? O uso de os servos de nosso Deus, em versículo 3, pode significar uma variedade de serviços, é claro, mas o contexto imediato de versículos 9 a 17 dá a entender que esses judeus completados servirão ao Senhor por pregar o evangelho até os confins da terra, né? E esses evangelistas não correrão perigos por serem selados por Deus, né? Eles não vão morrer. Porém, os povos alcançados por eles pagarão o último preço por se converter ao Evangelho durante a grande tribulação. Continuando, se vocês ainda têm suas Bíblias abertas em Apocalipse 7, continuando em versículos 9 e 10. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E eu quero
destacar a frase, depois destas coisas, este versículo, esta frase vem logo depois da época quando os 44 mil judeus completados foram selados e começaram a servir ao Senhor, evangelizando os gentios, né? E pulando para versículos 13 e 14 agora, na mesma passagem, Apocalipse 7. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Né? Então, os judeus completados, 144 mil, se tornarão, que eram inimigos do Messias, do Cristo, de Jesus Cristo, o Messias, que nós chamamos de Messias, eles não naquela época, eles se tornarão evangelistas, né? Então, Zacarias profetizou a respeito dessas cenas, né? Essas cenas maravilhosas, né? Tanto os 144 mil sendo selados, na primeira parte que eu li, quanto a grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, né? Que coisa maravilhosa, né? Zacarias profetizou a respeito dessas cenas, essas duas cenas, e João viu o cumprimento desta profecia de Zacarias em Apocalipse 7. Aliás, Deus não terminou com Israel, não. E Israel abençoará todas as famílias da terra ainda, né? Por causa da presença de Deus com Israel, muitos povos e nações virão, como fala o texto, a Jerusalém, buscar o Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor, que a gente leu no versículo 22, durante a grande tribulação e o milênio. Como eu li antes em Isaías 2:3, muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, por isso, meus irmãos, eu vejo a mão poderosa e protetora de Deus sobre Israel ainda hoje, para que haja esse grupo expressivo para ser selado e mobilizado durante a grande comissão, aliás, durante a grande tribulação, né? Eu quero ilustrar isso por histórias surpreendentes de como Deus protege Israel, citando Salmo 121:4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, a questão em pauta, Deus realmente cuida de Israel de maneiras sobrenaturais? Ou é o forte serviço militar e de inteligência afiada de Israel que mantém o país fora do perigo? Ou um pouco de ambos, né? E os que perecem? Israel não estranha a tragédia, mas há algumas histórias de notável resgate por soldados corajosos e planos magistrais, e outros que só podem ser explicadas pela providência divina. Recentemente, Israel quase entrou em conflito com o Hezbollah, né, a organização terrorista, mas saiu ileso e jubiloso.
Ocasionalmente, esse tipo de coisa acontece em Israel, muitas vezes graças a muito planejamento, cuidado e inteligência militar, né? Porém, como muitos expressaram, muito do que é descrito como sorte parece também estar envolvido. Com Deus, porém, o crente entende que existe providência, né? Mas não sorte, né? Um, por exemplo, deixa eu ler a seguinte manchete. Israel estava pronto para destruir o programa de mísseis do Hezbollah se soldados fossem atingidos. E a reportagem embaixo foi assim. Jatos da Força Aérea Israelense estavam no ar sobre o Mediterrâneo em preparação para uma retaliação maciça, mas o ataque com mísseis de Hezbollah no domingo errou por pouco seus alvos. Israel estava pronto para lançar uma retaliação maciça contra o sistema de mísseis de precisão do Hezbollah no Líbano, no sul de Líbano, e só optou por não executar esse plano porque nenhum soldado israelense foi ferido em um ataque transfronteiriço de domingo pelo grupo terrorista, de acordo com um relatório na noite de segunda-feira. Então, Deus ainda está preservando seu povo de Israel para um dia, através desse povo, salvar multidões de todas as nações. E na minha aplicando este versículo, né, na minha exposição de versículo 23, parece que eu gastei mais tempo em Apocalipse 7 do que comentando sobre versículo 23, né? Mas há um aspecto interessante em versículo 23. Os gentios vão olhar para os judeus como crentes de verdades, né? Aliás, suas vidas manifestarão, esses ex-inimigos de Jesus manifestarão que conhecem a Deus e por isso serão irresistíveis ao mundo. E nós? O ideal seria viver nossas vidas tão dedicadas a Deus, tão cheias do poder do Espírito Santo, que até ateus e pessoas de outras religiões nos param para pregar, ou para, aliás, pegar o que nós temos, para ser contagiados pela nossa doença, né? E o que me atraiu a Cristo, não sei de você, mas foi porque eu conheci pessoas que realmente experimentavam Deus nas suas vidas. Era óbvio quando elas falavam e agiam. Eu queria o que eles tinham, e por isso eu me colei nelas, né? O que elas tinham, né? E eu colei nelas. Quando você fala de Cristo para um incrédulo, pode esperar que ele olhe nos seus olhos e ele esteja pensando, questionando. Ele, aliás, você, né? Ou ela, realmente vive essa graça em Cristo que ele ou ela está descrevendo? Se perceberem que sim, que você é autenticamente uma nova criatura e se Deus conceder, claro, né, arrependimento e fé a essas pessoas, elas largarão tudo para obter aquele tesouro único e eterno que você tem. Seria ótimo ter tal efeito, né, nas pessoas. Porém, tal autoridade espiritual não se compra. Vem quando você permanece em Cristo, quando você genuinamente anda pela fé em Cristo, quando você se entrega diariamente
a Ele em obediência à sua palavra. Então pense nisso, meu irmão, e tenha ânimo. Com Deus, nada é possível. Para encerrar, né, eu só queria dar mais um exemplo da providência de Deus a Israel, sobre Israel. Então, pura sorte, hein? Pessoas atribuindo esses livramentos de Israel à sorte, mas pode questionar, pura sorte? Providência pura seria mais precisa. E orações respondidas. Esse tipo de sorte acontece muito com Israel, né? Esse tipo de sorte, entre aspas, acontece muito. É impressionante. Sorte semelhante à escola que, por acaso, estava num dia de folga aleatório quando os foguetes do Hamas atingiram seu ônibus escolar, que era vazio. Ou sorte como o agricultor que, por acaso, decidiu colher seu campo de trigo mais cedo, arruinando os planos dos terroristas que iam usar o campo para esconder sua infiltração no país. E sorte à luz de que durante todo esse tempo muitas pessoas ao redor do mundo estavam e estão orando por Israel, por acaso, né? Sim, Deus tem planos para Israel, meu irmão. Esses planos não foram cumpridos, essas profecias não foram cumpridas ainda. Há muitas promessas ainda que vão se cumprir. E como a gente já falou, promessas são fato. Promessas são fato. Então tenha ânimo, meu irmão, com Deus nada é impossível. Nada. Vamos orar. Pai, eu peço que cada participante ouvindo esta pregação possa se refletir sobre as coisas que estão por vir e viver diferentemente hoje como consequência destas realizações, dessas percepções. Eu peço, Pai, que nós possamos olhar para o Senhor e ter plena confiança como aquelas duas senhoras cegas e velhas tiveram. É fato, não é promessa, é fato. E que nós possamos viver nossas vidas de formas diferentes como resultado desta confiança no que vai acontecer no futuro. Porque nós somos vencedores em Cristo. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês ao longo dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Tenha ânimo, irmão. Com Deus tudo é possível. Amém? Aleluia. Amém.